Meu Deus, isso vai mudar nossas vidas. Darf niemals davon erfahren. Haben Sie mich verstanden? Me tragam o Teodoro! Que agora eu irei me vingar do que ele fez comigo e com minha família. Se acalma, mulher. Você não sabe o que está fazendo. Bring mir ein stilles Wasser. Traga uma água sem gás, pão sem glúten e, se conseguir, um pouco de vergonha na bandeja. Porque inteligência eu sei que aqui não tem. Disse Teodoro Kappel em alemão, sem tirar os olhos dos homens engravatados à mesa. Sueli parou com a bandeja suspensa no meio do Salão das Hortênsias, no Hotel Rio do Testo, em Pomerode, Santa Catarina. O rosto dela queimou, como se alguém tivesse encostado uma chapa quente na pele. As taças cintilaram sob o lustre. Os talheres ficaram quietos por um segundo e depois vieram risadinhas baixas, daquelas que parecem educadas, mas cortam mais que grito. Teodoro era dono de rede de hotéis, fábrica, transportadora e metade dos terrenos da cidade. Bilionário, diziam. Filho do nome Kappel, o sobrenome que ainda mandava no Vale do Itajaí, como se toda a rua tivesse sido aberta por ordem dele. Ela entendeu? Claro que não. Essa gente mal sabe falar português. Alemão, para ela, deve ser nome de salsicha. O salão riu de novo. Na porta da cozinha, os outros garçons fingiram arrumar guardanapos. O gerente Arno olhou para Sueli como quem mandava ela engolir aquilo calada. Ela sentiu a garganta fechar, mas não abaixou a cabeça. Tinha no bolso do avental um aparelho auditivo pequeno da filha para consertar depois do expediente. Tinha em casa uma mãe com a mão tremendo em cima de cadernos velhos e tinha aluguel vencido na Vila dos Tecelões. Não podia jogar a bandeja no chão. Não podia chorar ali. Então respirou devagar, ajeitou o guardanapo branco no braço e respondeu em alemão limpo, sem pressa. A água será sem gás e sem gelo. O pão sem glúten demora 7 minutos. A vergonha, Sr. Kappel, eu não posso trazer, porque isso não se serve a quem já perdeu. O silêncio caiu pesado. O homem que cochichava engoliu o riso. A mulher de vestido azul baixou a taça. Teodoro estreitou os olhos, como se a garçonete tivesse quebrado uma regra invisível. Sueli continuou parada, os pés firmes no piso brilhante, o chinelo fechado apertando o calcanhar machucado. Você decorou frase de internet? Ele perguntou em inglês, com um sorriso duro. Não, senhor, ela respondeu no mesmo idioma. Eu aprendi para entender gente que acha que pobre só escuta a ordem. Um murmúrio correu pela mesa. Teodoro mudou para espanhol. Sueli respondeu. Ele tentou francês. Ela respondeu. Ele arriscou italiano e ela respondeu com a mesma calma. Quando ele falou uma frase curta em japonês, só para humilhar de novo, ela inclinou levemente a cabeça e devolveu a resposta sem tropeçar. Por último, ele levantou a mão, imitando sinais sem saber, e disse: E essa língua de mudo também? Sueli sentiu o golpe mais fundo, porque pensou em Letícia, sua filha de 9 anos, que ouvia pouco desde pequena e se comunicava com os dedos quando o mundo fazia barulho demais. Mesmo assim, ela respondeu em libras primeiro, com as mãos firmes, e depois traduziu em voz baixa. Minha filha me ensinou que silêncio também tem gramática. Algumas pessoas olharam para baixo. Outras ficaram sem saber se aplaudiam ou se sumiam. Teodoro perdeu o sorriso. A humilhação que ele tinha armado para rir da garçonete voltara para sua mesa como prato quente demais. Ele se levantou devagar, pegou o copo vazio e aproximou-se dela. Então você fala 8 idiomas, ele disse, agora em português, com a voz baixa e cruel. Que pena. Sua mãe também dizia que falava alemão, e por causa de uma tradução errada, meu pai morreu queimado dentro da tecelagem. Sueli sentiu a bandeja pesar como pedra. O nome da mãe não tinha sido dito, mas estava ali, sangrando no meio do salão.
Dona Carmen Gomes, a antiga intérprete da tecelagem Capel, a mulher que a cidade chamou durante 24 anos de burra, culpada, desgraçada, assassina de fábrica. Sueli cresceu ouvindo crianças gritarem "filha da tradutora do fogo" quando ela passava com a sacola de pão. Cresceu vendo a mãe acordar de madrugada, repetindo uma frase em alemão e batendo na própria boca como se quisesse arrancar a língua. "Minha mãe não matou ninguém", Sueli disse. Teodoro riu sem alegria. "Você serve mesa no hotel que meu dinheiro comprou. Cuidado com a língua que escolhe usar." Ele colocou o copo vazio na bandeja dela com força. A água que restava respingou no avental preto. Sueli olhou para a mancha, depois para ele. Os olhos dela ardiam, mas não derramaram lágrima. "Eu escolhi usar a língua que o senhor entendeu." Ela virou e caminhou para a cozinha sem correr. Atrás dela, o salão continuou mudo por alguns segundos, até que Dona Hilda Capel, sentada na cabeceira, bateu de leve a colher na taça e disse com voz de seda: "Vamos esquecer esse constrangimento. Gente simples às vezes confunde firmeza com falta de lugar." Dona Hilda era tia-avó de Teodoro, presidente da Fundação Capel, madrinha de batismo dele e mulher mais respeitada da cidade. Usava broche de ouro no formato de tear e sorria para a foto de criança carente como quem distribuía bênção. Todo ano entregava cestas no Natal, pagava reforma de capela e falava em memória dos trabalhadores mortos no incêndio da antiga tecelagem. Quando Sueli entrou na cozinha, porém, viu pela fresta da porta que a mão de Dona Hilda tremia em cima do guardanapo. Na cozinha, o vapor subia das panelas, o cheiro de manteiga e cebola grudava nas paredes e o barulho dos pratos voltava como se nada tivesse acontecido. Arno segurou Sueli pelo braço perto da pia. "Você enlouqueceu?" "Eu só respondi ao pedido. Você afrontou Teodoro Capel." "Ele me afrontou primeiro." Arno apertou a boca, olhou em volta e falou baixo: "Pobre não tem primeiro. Pobre tem consequência." Antes da meia-noite, Sueli recebeu a consequência num papel dobrado. Suspensão imediata até a avaliação da direção. Na prática, todo mundo sabia que era demissão. O hotel descontaria o uniforme, a quebra de protocolo e ainda revisaria o direito de moradia da casa pequena que ela ocupava na Vila dos Tecelões. Uma fileira de casinhas antigas que pertenciam à Fundação Capel. O prazo vinha escrito com letra fria: 3 dias para desocupar, caso o contrato de trabalho fosse encerrado. Ela guardou o papel no bolso e saiu pela porta dos fundos. A chuva fina caía sobre Pomerode, deixando brilhantes as pedras da calçada. As bandeirinhas da festa de inverno balançavam na rua, o cheiro de lenha vinha das casas antigas, e o ônibus velho para a Vila dos Tecelões já tinha passado. Sueli foi a pé, segurando o aparelho auditivo quebrado de Letícia dentro da mão, como se fosse um passarinho frágil. A casa dela tinha telhado baixo, parede descascada e uma lâmpada amarela na varanda. Dona Carmen estava sentada à mesa, com um chale nos ombros e o caderno de capa marrom aberto. A mão esquerda tremia, mas a direita ainda segurava lápis. Desde o derrame pequeno que sofrera anos depois do incêndio, falava pouco. Quando falava, saíam palavras misturadas. Metade português, metade alemão, como roupa lavada que perdeu cor. Mas os olhos dela, esses continuavam vivos. Letícia dormia no quarto, com um livro de figuras aberto ao lado do travesseiro. Na cozinha, a panela de feijão estava tampada, a conta de luz presa por imã na geladeira e uma bacia de roupa aguardava no chão. Sueli tirou o sapato, lavou as mãos e só então sentou diante da mãe. "Ele falou do incêndio, mãe." Dona Carmen levantou o rosto devagar. O lápis caiu da mão. "Ele disse que a senhora traduziu errado." A velha começou a respirar curto. Os dedos procuraram alguma coisa no caderno. Viraram páginas marcadas com nomes de idiomas: alemão, espanhol, inglês,
francês, italiano, japonês. Havia também folhas de libras, desenhadas por Letícia, com mãozinhas tortas, feitas a lápis de cor. Aquele caderno era a herança de Sueli. Não tinha ouro, não tinha escritura, não tinha sobrenome bonito. Tinha palavras. Palavras que Dona Carmen repetia para a filha desde pequena, sentada perto do rádio de pilha, enquanto lavava o uniforme alheio para sobreviver. Fala é ponte, minha filha, ela dizia antes da doença. Quem entende a língua dos outros não precisa acreditar na mentira deles. Sueli segurou a mão da mãe. O que foi que aconteceu naquele dia? Dona Carmen fechou os olhos. Uma lágrima escorreu sem barulho. Depois, com esforço, escreveu no canto da página uma frase em alemão. Sofort abstellen. Sueli conhecia aquela frase. Tinha ouvido a mãe gritar dormindo muitas vezes. Significava desligar imediatamente. Abaixo, Dona Carmen escreveu em português, devagar, tremendo. Eu avisei. O peito de Sueli apertou. A história que a cidade contava era outra. Diziam que, no dia do incêndio da tecelagem Kappel, um engenheiro alemão ligou avisando sobre a caldeira com válvula defeituosa. Dona Carmen, intérprete da fábrica, teria entendido errado a ordem e autorizado que a produção continuasse. Horas depois, a caldeira explodiu. 5 trabalhadores morreram, entre eles Ernesto Kappel, pai de Teodoro. A família Kappel pagou enterros, construiu memorial, chorou diante da imprensa e deixou Dona Carmen virar o rosto da culpa. Mas se Dona Carmen tinha escrito "Eu avisei", alguém tinha preferido não escutar. Na manhã seguinte, antes do sol esquentar a rua, Sueli levou Letícia à escola municipal. A menina percebeu o rosto pesado da mãe e perguntou em libras se a avó estava doente. Sueli respondeu com os dedos. Não, só cansada de carregar mentira. Depois foi até o hotel devolver as chaves do armário. Arno mal olhou para ela. A direção não quer escândalo, disse, empurrando um envelope pardo sobre o balcão. Assina sua saída e recebe metade do que falta. Melhor para você. Sueli leu tudo. Havia uma cláusula dizendo que ela se comprometia a não falar publicamente sobre o ocorrido no jantar. Outra dizia que qualquer dano à imagem do hotel encerraria automaticamente o benefício da casa. Ela reparou numa coisa pequena. A palavra imagem aparecia grifada com caneta azul, e no canto do papel havia uma marca de broche, como se alguém tivesse apoiado o metal sobre a folha. Um desenho de tear. Dona Hilda. Quem mandou preparar isso? Sueli perguntou. Não interessa. Interessa quando querem comprar meu silêncio. Arno fechou a cara. Sueli, escuta. Você é boa de serviço, mas não é grande. Tem filha pequena, mãe doente, casa emprestada. Não compra briga com gente que pode tirar o chão. Ela dobrou o papel e guardou. Chão emprestado nunca foi chão. Foi aviso. Ao sair pelo corredor lateral, Sueli ouviu vozes dentro da sala administrativa. A porta estava entreaberta. Dona Hilda falava em alemão com um homem de terno claro, provavelmente um investidor que viera para o lançamento do resort Vila do Tear, projeto que transformaria a antiga tecelagem em hotel, museu e condomínio de luxo. Das Mädchen weiß mehr als sie sollte, disse Dona Hilda. A menina sabe mais do que deveria. Sueli parou, mas não se aproximou. Aprendera com a mãe que língua também servia para ficar invisível. O homem perguntou se a história da antiga intérprete poderia atrapalhar a negociação com os alemães. Dona Hilda respondeu com doçura. Foi uma tragédia causada por gente despreparada. Nós salvamos o que pôde ser salvo. Sueli sentiu a mão fechar. Gente despreparada. Era assim que chamavam Dona Carmen, que lia manuais técnicos enquanto amamentava a filha, que traduzia carta para operário analfabeto, mandara parente no Paraná,
que ensinara Sueli a contar até 10 em 5 línguas antes dos 6 anos. Despreparada era a palavra que Rico usava quando precisava transformar crime em defeito de pobre. Na saída, perto da lavanderia, Dona Sirlene puxou Sueli pelo tanque. Era uma mulher magra, cabelo preso com piranha velha, 20 anos lavando o lençol do hotel e ouvindo segredo de corredor. Menina, vem cá. Sueli seguiu. Dona Sirlene fechou a porta do quartinho, onde ficavam produtos de limpeza. Ontem, quando você falou alemão, eu vi Dona Hilda branca feito farinha. Não foi por causa de desaforo, não. Por que foi? Dona Sirlene olhou para o corredor antes de responder. Porque sua mãe não era burra. Todo mundo antigo sabe. Só que saber é uma coisa, falar é outra. Teve um homem que guardou pedaço daquela história. Seu Walmor. Ele era menino de recado na tecelagem. Hoje mora lá para o lado do Rio Testo, perto da Ponte Velha. Se ainda estiver vivo, pergunta do Telex. Telex? Era uma máquina de mensagem. Antes de e-mail, antes dessas modernidades, diziam que no dia do acidente chegou um aviso escrito. Sumiu. Mas Walmor vivia mexendo nas fitas de carbono. Talvez tenha sobrado sombra do que apagaram. Sueli quase riu de nervoso. A verdade da vida inteira podia estar escondida numa coisa que a cidade chamaria de lixo. Por que ninguém me falou isso antes? Dona Sirlene baixou os olhos. Porque a gente tem medo, Sueli. Medo de perder emprego, cesta, casa, consulta. A Fundação Capel ajuda todo mundo com uma mão e segura o pescoço com a outra. Sueli saiu dali com o nome de Walmor preso na cabeça. Não tinha dinheiro para táxi. Pegou o ônibus do meio-dia, que chacoalhava por ruas limpas no centro, e depois seguia para partes menos bonitas, onde as casas eram simples, os varais ficavam perto da estrada, e o cheiro de terra molhada entrava pela janela. Desceu na ponte velha do Rio Testo e andou por uma rua estreita até uma casa de madeira com cortina de renda amarelada. Seu Walmor demorou para abrir. Era um homem comprido, pele cheia de manchas, olhos fundos e mãos grandes de quem trabalhou a vida inteira com graxa e medo. Quando Sueli disse o nome de Dona Carmen, ele tentou fechar a porta. Não mexe com isso, minha filha. Mexeram comigo ontem. Mexeram com minha mãe a vida inteira. Quem mexe com Capel não dorme. Minha mãe não dorme faz 24 anos. A frase segurou a porta aberta. Seu Walmor levou Sueli até a cozinha. Havia café requentado no bule, pão dormido sobre a mesa e uma imagem de santo perto do rádio velho. Ele sentou devagar e olhou para as próprias mãos. Eu era aprendiz no setor de manutenção. Tinha 15 anos. No dia do incêndio, chegou um aviso do fabricante da caldeira. Em alemão. Eu vi sua mãe traduzir. Ela saiu correndo com o papel na mão, gritando que era para desligar imediatamente. Sueli sentiu a boca secar. E desligaram? Ele negou com a cabeça. Dona Hilda estava com visita de banco. Ia fechar empréstimo para salvar a fábrica. Se parasse a produção, perdia o contrato. Ela tomou o papel da mão de Carmen e disse que mulher de lavanderia, metida a intérprete, não mandava na indústria. Minha mãe trabalhava na tradução. Trabalhava. Mas para eles, pobre sempre está se metendo em alguma coisa. Seu Walmor levantou com dificuldade e foi até um armário. Tirou uma lata de biscoito enferrujada, enrolada em saco plástico. Dentro havia pedaços de papel, uma fita escura enrolada num carretel pequeno e um cartão de ponto amarelado. Eu cuidava do Telex. Quando a mensagem passava, a fita de carbono guardava a sombra das letras. Não era prova bonita. Era resto. Mas sua mãe me pediu. Walmor, guarda se puder, porque amanhã vão dizer que eu não entendi. Eu guardei. Depois tive medo. A fábrica fechou, gente morreu. A cidade escolheu acreditar nos Capel. Sueli tocou a fita como quem toca osso de parente. Não dava para ler direito. As letras apareciam invertidas, falhadas, misturadas.
mas ela reconheceu pedaços em alemão técnico. Ventildefekt, válvula defeituosa. Gefahr, perigo. Sofort abstellen, desligar imediatamente. Tem mais, disse Walmor. Ele mostrou o cartão de ponto. Nele, no verso, havia uma frase escrita a lápis com letra tremida. Tradução entregue às 16h10 para HK. HK Hilda Kappel. Sueli olhou para o papel até a vista embaçar. A prova não gritava, ela sussurrava. Era o tipo de coisa que gente poderosa desprezava, porque parecia pequena demais para derrubar uma história. Uma fita de carbono, um verso de cartão, uma frase de mulher pobre. Por que o senhor guardou? Seu Walmor passou a mão no rosto. Porque sua mãe me deu pão naquele dia. Eu estava sem almoço. Ela me deu metade do dela. Quem divide pão na véspera da desgraça não merece virar culpada. Sueli voltou para casa no fim da tarde, com a lata dentro da sacola de pano, misturada a alface e sabão, para ninguém desconfiar. A chuva tinha parado, mas o céu continuava baixo. Encontrou Dona Carmen na varanda, olhando a rua como se esperasse alguém que nunca chegava. Letícia desenhava no chão, fazendo bonecos com mãos grandes, todos conversando em sinais. Sueli colocou a lata sobre a mesa. A mãe reconheceu antes de abrir. O corpo dela tremeu inteiro. Foi a senhora que pediu para o Walmor guardar? Dona Carmen assentiu. Depois apontou para o caderno marrom e fez esforço para falar. Hilda, papel, fogo. Ela pegou o aviso? Dona Carmen bateu 2 vezes na mesa. Sim. Ela mandou continuar? A velha fechou os olhos. Sim. Depois culpou a senhora? Dona Carmen abriu a boca, mas só saiu um som quebrado. Letícia se levantou e segurou a mão da avó. As duas ficaram assim, uma falando pouco pelo corpo cansado, outra ouvindo pouco pelo ouvido falho. E Sueli entendeu que a mentira dos ricos tinha roubado da família até o direito de conversar sem dor. Naquela noite, Sueli não dormiu. Espalhou sobre a mesa o caderno da mãe, a fita de carbono, o cartão de ponto e uma lupa velha. Letícia, teimosa, ficou acordada ao lado, copiando letras invertidas em folha de escola. Dona Carmen cochilava na cadeira, acordando de vez em quando para apontar uma palavra. O lampião de emergência ficou aceso quando a luz caiu. A panela no fogão segurava café morno. Pela janela, dava para ver roupa no varal pingando no escuro. Às 2 da manhã, Sueli conseguiu reconstruir a mensagem inteira. O fabricante avisava que a válvula de pressão da caldeira principal apresentava defeito grave e que a produção deveria ser interrompida imediatamente até a troca da peça. Havia ainda uma linha final. Aviso confirmado por intérprete local Carmen Gomes. Sueli cobriu a boca com a mão. Não era apenas que a mãe tinha entendido. O fabricante tinha confirmado o nome dela como intérprete. Alguém apagou esse nome da história e colocou nele a culpa. No dia seguinte, Arno apareceu na Vila dos Tecelões com 2 funcionários da fundação. Não entrou. Ficou na frente da casa, segurando pasta e mantendo distância como se pobreza pegasse. Sueli, a direção decidiu encerrar seu contrato. Você tem até amanhã para sair da casa. Dona Carmen ouviu da cozinha. Letícia ficou atrás da cortina. Essa casa era de operário, Sueli disse. Minha mãe trabalhou para a tecelagem. Era benefício enquanto havia vínculo. Meu vínculo com essa história começou antes do hotel. Arno suspirou, impaciente. Não complica. Dona Hilda pediu para facilitar. Se você assinar o acordo de silêncio, ela consegue uma cesta mensal para sua mãe. E talvez indique você para a limpeza em Blumenau. Sueli olhou para as mãos dele. O mesmo homem que a chamava de boa de serviço, agora oferecia esmola em nome de quem roubara o nome da mãe. Diga a Dona Hilda que eu não vendo silêncio por cesta. Arno mudou o tom. Cuidado. A cidade inteira respeita aquela mulher. Se você mexer com ela, vão dizer que está querendo dinheiro.
Já disseram pior. E Teodoro está furioso. Teodoro está enganado. Enganado ou não, ele é dono de muita coisa. Sueli olhou para a rua estreita, para as casas iguais, para uma vizinha fingindo varrer calçada enquanto escutava tudo. Ele não é dono da minha língua. A ameaça espalhou rápido. No mercado, a moça do caixa perguntou se era verdade que Sueli tinha xingado investidor estrangeiro. Na escola, Letícia voltou quieta porque um menino disse que a mãe dela queria aparecer. Na farmácia, recusaram fiado do remédio de Dona Carmen. A cidade pequena sabia sorrir para turista e ferir vizinho com a mesma boca. Mesmo assim, alguma coisa também mudou. À noite, Dona Sirlene apareceu com pão, mortadela e um pendrive velho. Disse que tinha copiado fotos antigas do arquivo do hotel antes que apagassem tudo. Nas fotos da inauguração da tecelagem, Dona Carmen aparecia ao lado de engenheiros alemães, com crachá de intérprete preso no peito. Em outra, Hilda estava atrás dela, jovem, bonita, o mesmo broche de tear já no vestido. No canto de uma imagem, Ernesto Kappel, pai de Teodoro, aparecia vivo, sorrindo para trabalhadores. Tem uma coisa nessa foto, disse Sueli, aproximando o rosto. No quadro atrás dos engenheiros, havia um aviso em alemão e português sobre segurança da caldeira. A tradução era perfeita, escrita com a letra de Dona Carmen, que Sueli conhecia dos cadernos. Aquilo mostrava que a mãe dominava vocabulário técnico muito antes do acidente, mas faltava levar a verdade aonde doesse. O lançamento do resort Vila do Tear aconteceria naquela sexta-feira, no galpão restaurado da antiga tecelagem. Teodoro receberia investidores alemães, autoridades, imprensa regional e famílias tradicionais. Dona Hilda seria homenageada por preservar a memória dos trabalhadores. A velha mentira usaria luz, música e flores para ficar bonita. Sueli decidiu ir. Dona Carmen segurou o braço da filha quando entendeu. Os olhos dela pediam cuidado. Eu sei, mãe. Eles podem me chamar de tudo. A velha escreveu no caderno. Não vá sozinha. Sueli pensou em Walmor, em Sirlene, em Letícia, em todos que tinham medo. Eu fui sozinha a vida inteira porque fizeram a senhora parecer culpada. Agora não. Na sexta, o galpão da antiga tecelagem Kappel parecia outro. Onde antes havia janela quebrada, tinham colocado vidros altos. Onde o chão guardava a marca de óleo, havia tapete. Um palco foi montado diante da velha parede de tijolos. Fotos de trabalhadores mortos estavam em molduras pretas, com flores brancas embaixo. No centro, um painel enorme dizia que o resort Vila do Tear uniria memória, luxo e futuro. Sueli chegou de vestido simples azul marinho, cabelo preso e a sacola de pano no ombro. Não usava mais o avental do hotel. Ao lado dela vinha Letícia, séria, segurando o caderno marrom da avó. Dona Sirlene veio atrás, com passos nervosos. Seu Walmor apareceu de bengala, usando camisa passada. Dona Carmen não podia andar tanto, mas insistiu em ir numa cadeira simples, emprestada por vizinho. Quando entrou no galpão, alguns idosos se viraram e começaram a cochichar. É a Carmen, a tradutora, aquela do incêndio. Dona Carmen ouviu. Ou talvez não. Olhou para a frente. Arno tentou barrar Sueli na entrada. Você não foi convidada. Minha mãe foi acusada neste lugar. Isso é convite suficiente. Não faça cena. Quem montou o palco para a mentira foi vocês. Ele segurou o braço dela. Letícia deu um passo à frente e fez um sinal firme com as mãos. Sueli traduziu sem desviar os olhos. Minha filha disse para o senhor soltar minha mãe. Arno soltou, constrangido. Uma câmera de celular já gravava. No palco, Teodoro falava em português e uma intérprete contratada traduzia para o alemão. Ele estava impecável, terno escuro, cabelo alinhado, voz treinada. Falava do pai, Ernesto, como homem visionário. Falava da dor da família.
Falava do compromisso de preservar a memória. Dona Hilda, sentada numa poltrona lateral, recebia olhares de admiração. Esta noite, disse Teodoro, nós curamos uma ferida da cidade. Sueli sentiu Dona Carmen estremecer. Teodoro continuou. E homenageamos Dona Hilda Capel, que no dia da tragédia, mesmo em meio ao caos causado por falhas humanas, manteve a família de pé e garantiu amparo aos trabalhadores. Sueli avançou até o corredor central. Que falhas humanas! O microfone de Teodoro captou a voz dela. O galpão virou um corpo só, prendendo a respiração. Teodoro olhou e o rosto endureceu. Retirem essa mulher. Frau Helga Lenz, uma das investidoras alemãs, levantou a mão. Era uma senhora elegante, cabelos curtos brancos, rosto atento. Ela estivera no jantar da humilhação e vira Sueli responder em várias línguas. Nein, disse. Deixem-na falar. Teodoro tentou sorrir. Frau Lenz, isso é assunto local. Sueli respondeu em alemão antes que a intérprete abrisse a boca. Assunto local que envolve uma mensagem enviada por fabricante alemão, senhora Lenz. O salão se mexeu. Dona Hilda apertou o broche. Essa mulher é instável, ela disse. Doce, mas com os dentes fechados. Filha de uma funcionária que destruiu a própria reputação. Sueli subiu no primeiro degrau do palco. Não parecia valente como nos filmes. A mão dela tremia. A boca estava seca. Mas ela olhou para a mãe na cadeira, para Letícia segurando o caderno e para a parede onde nomes de mortos tinham sido usados por 24 anos para sustentar uma mentira. Minha mãe se chama Carmen Gomes. Ela foi intérprete da tecelagem Capel. A cidade aprendeu que ela traduziu errado um aviso em alemão e causou a explosão da caldeira. Eu também cresci ouvindo isso. Ontem, Teodoro Capel repetiu essa acusação para me humilhar. Só que pobre humilhado escuta detalhes. E detalhe foi o que derrubou essa mentira. Teodoro desceu do púlpito. Você não tem direito de usar meu pai para limpar o nome da sua família. Seu pai morreu porque alguém não quis desligar uma máquina. O murmúrio aumentou. Dona Hilda se levantou. Chega, isso é uma vergonha. Essa moça quer dinheiro. Sueli abriu a sacola e tirou a lata de biscoito. Alguns riram, como se ela tivesse levado coisa de feira para um evento de luxo. Ela colocou a lata sobre o púlpito e tirou a fita de carbono protegida num plástico. Isso não é bonito. Não tem carimbo novo, não tem papel timbrado, não veio de advogado. É uma fita de carbono do telex da tecelagem. Seu Walmor guardou, porque minha mãe pediu. Ela sabia que roubariam a fala dela. Seu Walmor, no meio do povo, ergueu a mão. Eu guardei, disse com voz fraca. Fui covarde por muitos anos, mas guardei. Sueli mostrou a ampliação que Letícia ajudara a copiar. A frase em alemão apareceu no telão porque Dona Sirlene, tremendo, entregou o pendrive a um rapaz do som que devia favor a ela, desde que sua mãe fora cuidada na lavanderia do hotel. As letras falhadas surgiram enormes. Ventil defect. Gefahr. Sofort abstellen. Aviso confirmado por intérprete local, Carmen Gomes. Frau Lenz ficou de pé. Isso diz que a caldeira deveria ser desligada imediatamente. A intérprete contratada confirmou, pálida. Sueli tirou o cartão de ponto. No verso está escrito: tradução entregue às 16h10 para HK. Minha mãe entregou o aviso. A produção continuou. Às 18h32, a caldeira explodiu. Teodoro olhou para Hilda. Pela primeira vez, a arrogância dele rachou. Hilda! A velha respirou fundo e tentou recuperar o tom de santa. Isso é resto de máquina velha. Qualquer um pode fabricar. Sueli esperava essa frase. Tirou então as fotos do arquivo do hotel. Esta é minha mãe traduzindo treinamento técnico anos antes do acidente. Esta é a parede da tecelagem com tradução dela sobre segurança de caldeira. Esta é a senhora, Dona Hilda.
usando o mesmo broche e atrás do painel. A senhora sabia que ela traduzia termos técnicos. Sabia antes de chamá-la de despreparada. Dona Hilda ergueu o queixo. Ela era auxiliar. Eu tinha responsabilidade sobre centenas de empregos. Sueli percebeu a fresta. Não avançou com raiva. Avançou com calma. Então a senhora recebeu a tradução? Eu recebia dezenas de papéis. Recebeu o aviso da caldeira? Dona Hilda olhou para Teodoro, depois para os investidores, depois para os celulares levantados. O orgulho dela brigava com o medo. Sueli repetiu, agora em alemão, a mesma frase do telex. Sofort abstellen. Depois traduziu em português. Desligar imediatamente. A mão de Dona Carmen se fechou no colo. Sueli continuou. Minha mãe gritou isso naquele dia? O silêncio ficou tão fundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas novas. Seu Walmor respondeu primeiro. Gritou. Dona Sirlene disse. Os antigos sempre disseram que ela gritou. Uma senhora, no fundo, ex-fiandeira, levantou a voz. Eu ouvi Carmen berrar no corredor. Eu calei porque precisava do emprego. Outra voz veio. Eu também ouvi. Dona Hilda perdeu a doçura. O rosto dela endureceu, mostrando a mulher por trás da benfeitora. Ouviram uma pobre histérica. Era dia de visita do banco. A fábrica ia fechar. Teodoro era uma criança. Ernesto estava tentando salvar a família. Eu fiz o que precisava ser feito. Teodoro deu um passo para trás. O que a senhora fez? Ela percebeu tarde demais que tinha falado mais do que devia. Tentou corrigir. Eu mantive a produção porque não se para uma indústria por causa de medo de funcionária. Por causa de aviso técnico, disse Sueli. Por causa de papel que poderia esperar. 5 homens não puderam esperar. A frase atravessou o galpão. As fotos dos mortos pareciam o olhar do painel. Dona Hilda, ferida no orgulho, apontou o dedo para Sueli. Você acha que sabe o que é carregar um sobrenome? Acha que entende o peso de manter uma cidade empregada? Sua mãe teria afundado tudo por pânico. Eu salvei a Capel. Dona Carmen soltou um som rouco. Letícia segurou o caderno e subiu no palco. Abriu numa página marcada. Era a letra de Dona Carmen, escrita muitos anos antes, quando a mão ainda obedecia. Nenhum tear vale uma vida. Nenhum salário paga uma mentira. Sueli leu em voz alta. Depois leu em alemão. Depois em inglês para os investidores. Não precisava mostrar os 8 idiomas como espetáculo. Bastava mostrar que a voz da mãe cabia em qualquer língua quando a verdade finalmente encontrava espaço. Teodoro tirou o microfone do suporte. A mão dele tremia. Olhou para Dona Carmen como se visse uma pessoa que a família inteira tinha escondido atrás de um apelido cruel. Meu pai, ele sabia? Seu Walmor fechou os olhos. Seu pai correu para a caldeira depois que Dona Hilda disse que era exagero. Quando a pressão subiu, ele tentou tirar os homens. Morreu tentando. No hospital, antes de apagar, repetiu 2 vezes. Carmen avisou. Eu ouvi do enfermeiro, mas no outro dia já tinha nota pronta culpando a tradução. Essa era a revelação que quebrou Teodoro. Ele não chorou bonito, apenas perdeu a postura. O homem que humilhara Sueli diante de ricos ficou pequeno no próprio terno. Virou-se para Hilda, esperando uma negação. Ela não deu. Só sentou devagar, como se o corpo tivesse envelhecido de uma vez. Eu protegi você, ela murmurou. Protegi o nome do seu pai. Protegeu de quê? Da verdade? Da ruína? Chamando uma inocente de assassina? Dona Hilda apertou o broche de tear até a ponta machucar a pele. Famílias como a nossa não sobrevivem pedindo desculpa à empregada. Foi a última frase dela como senhora respeitada. Não precisou polícia entrar no minuto. Não precisou grito. A queda começou ali, quando as pessoas que por anos receberam cesta, emprego, favor e medo, viram que a caridade de Dona Hilda tinha sido construída em cima da garganta de outra mulher.
Frau Lenz retirou publicamente a assinatura do investimento até uma auditoria independente. Jornalistas cercaram Teodoro. Funcionários antigos começaram a falar. Uma mulher chorava repetindo o nome do marido morto. Arno sumiu pelos fundos. Dona Hilda tentou sair, mas a própria sobrinha segurou seu braço. Não por carinho, por vergonha. Sueli desceu do palco antes que o barulho virasse espetáculo. Foi até Dona Carmen e se ajoelhou diante dela, não por submissão, mas para ficar na altura dos seus olhos. A senhora avisou, mãe. Dona Carmen tocou o rosto da filha. Tentou falar. Dessa vez, a palavra saiu inteira. Fraca, mas limpa. Avisei. Letícia ouviu pouco, mas entendeu pelo rosto da avó. Fez o sinal de verdade com as mãos. Dona Carmen repetiu o gesto torto. As três ficaram juntas no meio do galpão, que um dia tinha queimado a vida delas e que agora parecia respirar diferente. Nos dias seguintes, Pomerode não falou de outra coisa. O vídeo da garçonete que respondera em alemão e derrubara a versão dos Kappel correu grupos de WhatsApp, rádio regional e jornal de Blumenau. Teve gente que pediu desculpa de verdade. Teve gente que disse que sempre desconfiou, embora nunca tivesse defendido. Teve gente que virou a cara porque é mais fácil odiar a vítima antiga do que admitir covardia nova. A Fundação Kappel suspendeu Dona Hilda da presidência. O Ministério Público abriu investigação sobre o acidente e sobre a manutenção das casas da Vila dos Tecelões. O lançamento do resort foi congelado. Trabalhadores antigos passaram a ser ouvidos. O memorial da tecelagem teve a placa retirada, porque nela constava a mentira das falhas de comunicação. Pela primeira vez em 24 anos, o nome de Carmen Gomes saiu da boca da cidade sem veneno. Teodoro procurou Sueli numa tarde de sol fraco. Ela estava no quintal, lavando o uniforme de garçonete pela última vez. A casa ainda era simples, com roupa no varal, panela no fogo e Letícia fazendo lição na mesa da cozinha. Dona Carmen dormia na cadeira da varanda com o caderno no colo. Ele parou no portão sem entrar. Posso falar? Sueli continuou torcendo a roupa. Pode falar daí. Ele aceitou a distância. Parecia menos dono do mundo. Eu vim pedir perdão. Perdão pelo jantar ou pelos 24 anos? A pergunta o atingiu. Ele olhou para o chão. Pelos dois. Pelo que eu repeti. Pelo que eu aceitei sem procurar. Pelo que fiz com você. Sueli pendurou o avental no varal. Eu não carrego perdão no bolso para entregar porque alguém finalmente entendeu. Eu sei. Não sabe. O senhor pode descobrir uma mentira num dia. Minha mãe morou dentro dela por metade da vida. Teodoro tirou uma pasta da bolsa, mas não abriu. Eu quero reparar. A casa da Vila dos Tecelões vai passar para o nome de vocês. Todas as famílias de ex-operários terão revisão do contrato. Vamos criar um fundo para os parentes dos mortos e feridos. E eu queria que sua mãe fosse homenageada no memorial. Sueli olhou para a pasta e depois para ele. Isso não é favor. É começo de dívida. Eu entendo. Não entende ainda, mas pode aprender. Ele respirou fundo. Também queria oferecer a você a coordenação de atendimento internacional do hotel. Sueli sorriu sem alegria. O mesmo hotel que mandou eu calar a boca? Eu posso mudar a direção. O senhor pode mudar gerente, placa, uniforme. Mas eu não volto para o lugar onde minha dignidade depende do humor de mesa rica. Teodoro guardou a pasta devagar. Pela primeira vez, não tentou comprar a solução. O que você quer, então? Sueli olhou para Letícia, que estudava com a testa franzida, e para Dona Carmen, que dormia abraçada ao caderno marrom. Quero que a sala antiga da administração vire sala de idiomas gratuita para filho de operário, garçonete, lavadeira, gente de roça, criança surda, quem quiser aprender. Quero o nome da minha mãe na porta. Quero os cadernos dela digitalizados. Quero que, no memorial,
esteja escrito que ela avisou. Sem palavra bonita, escondendo culpa. Teodoro assentiu. Será feito. Não me prometa olhando para mim. Faça diante da cidade. Ele foi embora sem beijo na mão, sem abraço, sem cena de arrependimento que apagasse o que tinha feito. Sueli agradeceu por isso. Tem perdão que só serve para o culpado dormir. Ela preferia a atitude acordada. Um mês depois, a placa nova foi colocada na antiga sala de administração da tecelagem. Não houve festa de luxo. Sueli não quis tapete, nem flores caras, nem buffet do hotel. Teve café passado em garrafa, cuca simples feita por vizinhas, pão com margarina, crianças correndo no pátio e trabalhadores antigos sentados em cadeiras de plástico. Dona Carmen foi levada de vestido claro, cabelo penteado com cuidado. Quando viu a placa, levou a mão à boca. Sala Carmen Gomes de Idiomas e Memória, a mulher que avisou. Sueli leu em voz alta. Depois leu em alemão. Depois fez em libras para Letícia. A menina sorriu com os olhos cheios d'água. Seu Almor ficou no fundo, chorando quieto. Dona Sirlene distribuiu café como se servisse vitória. Teodoro apareceu sem discurso grande. Ficou entre os trabalhadores, não no centro. Quando alguém tentou puxá-lo para a foto principal, ele negou. Hoje não é meu lugar, disse. Foi a primeira frase sensata que Sueli ouviu dele. Dona Hilda não apareceu. Diziam que estava na casa grande, isolada, cercada de quadros de família e silêncio. Alguns ainda a defendiam, dizendo que ela fez o que achou melhor. Mas a cidade já não repetia isso com tanta força. A mentira, quando perde a proteção do medo, começa a apodrecer sozinha. Sueli não virou milionária, não comprou carro importado, não desfilou vingança na rua. Continuou morando na casa simples da Vila dos Tecelões, agora com papel em seu nome e sem ameaça no portão. De manhã, cuidava da mãe. À tarde, dava aulas na sala Carmen Gomes. À noite, estudava com Letícia, que gostava de desenhar mãos falando. Às vezes ainda fazia serviço extra em eventos pequenos, mas nunca mais aceitou ser tratada como parte da mobília. O avental preto do hotel, lavado naquele dia, não voltou para o corpo dela. Sueli cortou o tecido em quadrados e pediu a Letícia que costurasse uma capa para o caderno marrom da avó. Na primeira página, escreveu em português, alemão, espanhol, inglês, francês, italiano, japonês e libras desenhada. A voz de uma mulher simples pode atravessar qualquer língua quando carrega a verdade. Numa tarde de vento frio, Sueli levou Dona Carmen até a ponte velha do rio Testo. A água corria baixa, refletindo o céu claro. As duas ficaram olhando o movimento do rio. Letícia correu um pouco adiante, livre, com as mãos abertas, sinalizando para passarinhos que não precisavam entender para acompanhar. Dona Carmen tocou no braço da filha e apontou para a garganta, depois para o peito. Sueli entendeu. Não, mãe. A senhora não perdeu a voz. Só esconderam por tempo demais. A velha sorriu pequeno. O sol bateu no rosto dela, iluminando rugas que já não pareciam marcas de culpa, mas caminhos de resistência. Sueli endireitou os ombros. No começo daquela história, um bilionário tinha feito um pedido em alemão para rir da garçonete. No fim, a cidade inteira descobriu que a língua que ele usou para humilhar era a mesma que devolvia o nome de uma mulher esquecida ao lugar certo. E quando as primeiras luzes se acenderam na Vila dos Tecelões, o caderno de Dona Carmen ficou aberto sobre a mesa, perto da janela. Do lado de fora, o uniforme antigo secava no varal, transformado em capa de memória. Dentro de casa não havia luxo, nem aplauso, nem gente importante. Havia feijão no fogo, café fresco, uma criança rindo com as mãos e uma filha que finalmente podia olhar para a mãe sem carregar a vergonha dos outros. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção,
requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!